Boa noite, pessoal. Aqui estamos mais uma vez para o estudo dessa noite, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Vamos iniciar com a nossa oração, agradecendo ao nosso grande Pai por mais esta oportunidade, agradecendo aos nossos irmãos espirituais pela companhia em nossa jornada e pedindo que possamos entender a mensagem do Cristo, o nosso grande Mestre, que aqui esteve para nos ensinar o caminho da salvação, para colocar em prática os ensinamentos, colocar em prática no nosso dia a dia o que aqui for lido e aprendido. Muito grato, muita paz. Então falaremos hoje sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas, ritos e vícios da fé. Isso é o que a gente deve entender aqui hoje de mensagem. Então, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra o de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabei que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. No item 9, enquanto ele falava,
um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da compilação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião não torna melhor o homem se não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja o que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, que linda essa mensagem, né, que nos mostra a nossa realidade. Quantos de nós, com certeza a grande maioria, não dá importância às práticas exteriores em lugar das do coração? Quantos de nós não dá importância aos rituais, aos ritos, aos sinais, achando que fazendo aquilo estamos a salvo? Quanto de nós deixa de lado a prática da verdadeira caridade,
com o perdão do nosso irmão, achando que por ter feito esse ou aquele sinal, essa ou aquela prática, esse ou aquele ritual, estamos a salvo perante Deus. E o mais importante, deixa de ser feito. Conforme a própria doutrina no Evangelho nos ensina, não basta as aparências da pureza. É necessário termos a pureza do coração. E quantos de nós apenas aparentamos a pureza? E, no entanto, praticamos as calúnias, os danos ao próximo, os assassínios, os adultérios, as expoliações, tornando-nos hipócritas, fanáticos apenas, porque nos preocupamos com as práticas exteriores, pura e simplesmente. Quantos de nós agimos como os judeus que colocaram na sua doutrina várias adições para que fosse levada em prática as observações exteriores em detrimento da verdadeira pureza espiritual, e sobre os quais o próprio Cristo falou-nos quando pediu que não rezássemos feitos hipócritas que vão para as esquinas fazer suas orações para que todos o vejam. Jesus nos pediu que quando fôssemos nos dirigir a Deus, que fizéssemos no interior dos nossos quartos as janelas fechadas, pois não era necessário toda essa encenação exterior para que tivéssemos a nossa comunhão com Deus. Quantos de nós não vivemos dessa forma, procurando apenas a receita, os dogmas, praticando apenas os rituais, mas deixando de fazer o que é o mais importante, que é a doutrina interior, a mudança pessoal, a pureza do coração. Eu trouxe aqui uma informação importante que nos traz o Livro dos Espíritos, que nos traz o livro O Consolador, na pergunta 360, quando Emmanuel responde a seguinte pergunta: qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Então, qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas? Emmanuel nos diz que os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que o construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Então, olhe que ensinamento nos dá Emmanuel, dizendo que nós, os discípulos do Evangelho, devemos compreender que os dogmas já passaram. Talvez, em face da ignorância do ser humano, há milhares de anos atrás, os dogmas, os rituais tivessem sido necessários
Haja visto que o homem encontrava-se ainda quase que em estado primitivo. E seria importante ditar horários ou sinais para que se lembrassem de Deus. Haja visto que quase nunca faziam. Mas agora nós, diante do progresso e da revelação do mundo espiritual para a doutrina, que foi revelada a Kardec, é hora de deixarmos os sinais, os dogmas de lado e entendermos que eles não são mais necessários. É hora de deixarmos de achar que fazendo tal ou qual sinal, ou dizendo tal ou qual recitação, estaremos mais próximos de Deus ou a salvo. A salvação não vem disso aí. E o que nós apontamos diariamente é que a mesma boca que dá um amém, amaldiçoa o irmão que está do lado. Joga uma praga contra o vizinho, xinga o condutor do veículo que está à frente, ou aquele transeunte que atravessa na faixa. É a mesma boca que diz amar a Deus, que amaldiçoa o irmão, o pai, a mãe. Isto é o nosso ritual diário. E a gente não consegue entender que a verdadeira pureza do coração está nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e não nas práticas exteriores. Que saibamos refletir em relação a isso. Sei que são práticas às vezes arraigadas no nosso subconsciente e que fazemos esse ou aquele sinal quando passamos pela porta do templo ou da instituição que professamos a nossa fé, né? Que fazemos aquele sinal quando vimos aquela imagem ou aquele pastor, padre ou representante. Mas é importante que a gente entenda que mais do que isso, é necessário que reformemos o nosso íntimo e que nos preocupemos com o que falamos, com o que dizemos, com o que pensamos. Pois isso é a prática da verdadeira caridade. Afinal de contas, o nosso Cristo nos falou, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não será todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do nosso grande Pai. E qual é a vontade do nosso grande Pai? O próprio Cristo também nos revelou. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 32, 35, 40, que quando um doutor da lei, interrogando o Cristo para experimentar, disse: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o mestre falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Então este é o mandamento: amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí se resume todo o mandamento. Será que essa é a nossa prática diária? Qual a melhor forma de amarmos a Deus?
Como podemos expressar esse amor a Deus? Através da nossa fé. Ao demonstrarmos a Ele, a Deus, a nossa fé. E amaremos ao nosso irmão quando praticarmos a verdadeira caridade, a caridade desinteressada, como nos ensina o próprio Evangelho. E aí eu trago também uma mensagem do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico, no capítulo 97, que diz: o Verbo é Criador. Para a gente entender a importância das nossas palavras, do nosso verbo, do que dizemos ao nosso próximo, ao nosso irmão. Começa dizendo que o ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Que mensagem linda nos foi oferecida por Emmanuel, nos mostrando e clarificando, tornando claro o que o nosso grande mestre nos diz quando fala
que o mais importante não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E o que sai da nossa boca é o verbo, é a palavra. E será que estamos com o nosso verbo criando, renovando, modificando, inclinando para o bem? Ou estamos destruindo, criando intrigas, inclinando para o mal o nosso próximo? Será que estamos com o nosso verbo auxiliando fraternalmente o nosso irmão, destilando o perfume do bem, ou causando quedas, crimes e injustiças com as nossas palavras? Como tem sido o nosso coração, já que o nosso verbo provém do nosso coração, como o próprio Cristo falou? Será que não estamos a fazer sinais, a cumprir rituais e dogmas que nos são ensinados, e ao mesmo tempo destruindo lares, intrigando e desfazendo amizades, provocando o mal-estar e distribuindo ofensas com os nossos irmãos através das nossas palavras? E trago aqui uma outra mensagem do próprio Emmanuel, nesse mesmo livro Trilha de Luz, no capítulo 7, cujo nome deu-se ao capítulo de Lábios, e que nos mostra o poder dos nossos lábios, que professam esse verbo. Diz o seguinte: com os lábios beijam as mãos da terra as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno. Mas com os lábios obedeceu a ajudas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem um verbo criador nos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Das potências do corpo, são os lábios das mais delicadas e importantes. Portas da língua que podem salvar e arruinar, edificar e construir, ou até destruir. A palavra do homem é criação sua, que lhe testificará a vida. O beijo da criatura é laço que determinará sua união com o bem ou com o mal. Os lábios dão passagem ao verbo e transmite o beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo criminoso ou insincero. Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Se procurares, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes. Observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estima alguém. O grande problema não reside em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Olha que linda esta mensagem também, que nos foi oferecida por Emmanuel, através de Chico, que nos mostra a importância dos nossos lábios e nos clama a observarmos o que temos feito deles.
Temos transmitido o beijo sincero, dando passagem ao verbo e à palavra edificantes? Ou temos testificado o ódio, o rancor, a ofensa, a mentira, a discórdia perante os nossos irmãos? O que temos feito dos nossos lábios? A gente malmente observa a importância que eles têm. Tão importantes são que os orientais, quando estão a caminho de Deus, os hindus, eles fazem um voto de que durante um tempo da vida deles, eles não professam palavras, eles ficam em silêncio, porque começam a entender a importância da boca, dos lábios, das palavras perante os nossos atos. O nosso saudoso Mahatma Gandhi, durante toda a sua vida praticamente, em um dia na semana, praticava o voto do silêncio. E ele, que já era um espírito grandioso, que já percorria a trilha certa, o caminho correto, ainda assim praticava o voto do silêncio. Será que não deveríamos fazer o mesmo? Ponderar as nossas palavras, o que falamos, o que dizemos, ou até praticar o silêncio para observar os nossos pensamentos? Os orientais ainda, na prática da meditação, eles usam o silêncio para chegar ao interior da alma. Quão grande ensinamento eles poderiam estar nos oferecendo, nós que tanto ultimamente adoramos a palavra, mas não medimos o que falamos, o que dizemos nas redes sociais, nas conversas, nas reuniões. Outro dia eu assisti um documentário bastante interessante, que está aí na televisão, chama-se Ram Dass. Ele é um monge indiano, na verdade ele é um norte-americano, que busca o caminho com os indianos, com os orientais, e ele passa a ser um grande monge, volta para o ocidente, para orientar os norte-americanos nesse caminho. Já no final da vida, ele sofre um AVC, fica perante a morte durante um tempo na UTI, depois recupera-se um pouco, mas não recupera a palavra totalmente. E ele, nesse documentário, fala que o AVC é uma dádiva de Deus, porque quando o temos, nós deixamos de ferir os nossos irmãos. E ele observou a importância de ter tido esse evento no final da sua vida, para observar mais as coisas, para falar menos. Bastante interessante que a gente possa também seguir esse caminho. A gente viu aqui que o nosso grande mestre nos ensinou que se amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos, estaríamos praticando todo o ensinamento por ele professado. E amando a Deus, é necessário que sejamos fiéis a Ele. Como amar a Deus sendo infiel a Ele? Como amar a Deus
se deixarmos na primeira dificuldade de acreditar na grande obra do divino. E eu trago aqui do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, no capítulo 6, uma conversa entre o Mestre Cristo e os seus discípulos, que diz o seguinte: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos observar no afastamento, favorecendo a negação? Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Então, um dos discípulos de Cristo pergunta a ele, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? E o mestre responde: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Então, acima de todas as coisas, precisamos ser fiéis a Deus. E o que nós fazemos, normalmente, é que na primeira dificuldade, na primeira batalha, no primeiro grande cume a ser ultrapassado, nós deixamos de lado a nossa fé em Deus. E quando a gente não demonstra a Ele a nossa fidelidade, será que a gente está mostrando a Ele a nossa fé? É necessário, antes de tudo, que demonstremos a Deus a nossa fidelidade ante as dificuldades da vida, como o nosso grande mestre nos ensinou. A gente normalmente acha que fazendo os sinais, praticando os dogmas, os rituais da fé, a gente está no caminho a Deus. Sendo que, no entanto, na primeira dificuldade, nós nos afastamos dele e não demonstramos a verdadeira fé, tão necessária para que mostremos o nosso amor a ele. Deus requer de todos nós que demonstremos o nosso amor a Ele com a nossa fé, mostrando aos nossos irmãos o quanto acreditamos nos desígnios do grande Pai, na grande obra a ser construída, que está sendo edificada. É a isso que ele nos conclama. E o mestre então continua: nos dias de calma, o Cristo fala para os discípulos dele: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém,
dedicação, verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxitos no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, um dos seus discípulos, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos, mas não deixe de servir a Deus. Se ficares mudo, ele disse ao outro discípulo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos, mas não deixa de servir a Deus. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, ainda assim podereis servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Façamos como o monge que viu na doença, no derrame, no AVC, uma dádiva de Deus para com ele. E nas nossas dificuldades, continuemos fiéis a Deus. É isso que Ele cobra de todos nós. Deus não nos cobra o sinal, o dogma, o ritual. Ele não quer nada disso. Ele quer a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa demonstração de segurança para com Ele. E eu trago aqui também desse mesmo livro, Boa Nova, que foi ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, no capítulo 19, o seguinte: o mestre estava a conversar com João, um dos seus discípulos, e disse a ele: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, recomendo que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e suas aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, olhe que interessante. Cristo nos avisa que temos dentro de nós um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então, para que eu farei sinais exteriores, dogmas, praticarei rituais, se o que eu preciso está dentro de mim mesmo? Se o caminho para Deus está dentro do meu próprio espírito, no meu santuário, por que eu farei sinais para esse mundo exterior? Porque eu praticarei os rituais e os dogmas religiosos, se o caminho para o grande Pai está dentro de mim mesmo? Não é verdade? Não tem lógica. Se eu anseio por chegar mais próximo de Deus, o santuário está dentro de mim mesmo, eu busco dentro de mim mesmo esse santuário.
E os orientais, há milênios, praticam meditação, yoga, o silêncio, em busca disso. Porque o caminho de Deus está dentro do meu próprio espírito. Eu sou uma centelha divina. Eu sou partícula de Deus. E o caminho até Ele está no santuário do meu próprio espírito. Não tem lógica praticarmos, então, os sinais. Esse tempo é passado, conforme o próprio Emmanuel responde aquela pergunta no livro Consolador. Talvez tenhamos tido a época, a era necessária para isso. Porque tão primitivo como éramos, o fato de estabelecermos horas, sinais, para nos lembrarmos de Deus, houvesse sido interessante. Mas hoje, que já temos o conhecimento, que estudamos o Evangelho e sabemos, como o próprio Cristo nos ensinou, que o santuário, o caminho para Deus, está dentro do meu próprio espírito, esses sinais não mais demonstram importância. Esses dogmas, esses rituais, não demonstram mais importância. O que acontece é que procuramos, de forma interminável, no mundo lá fora, no nosso mundo exterior, no nosso mundo material, algo que está dentro de nós mesmos. Essa é a questão. A nossa procura está no mundo exterior, sendo que o caminho está dentro de nós mesmos. É por isso que ainda continuamos dando importância a esses sinais, a esses dogmas, a esses rituais, porque achamos que o caminho está no mundo material, no mundo lá fora. Nós ainda não compreendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e antes que o descobrimos no exterior, Ele acena dentro de nós mesmos e nos conclama a irmos em direção a Ele. Ficamos procurando no nosso mundo exterior a Deus, sem saber que Ele já nos acena. Ele se mostra para todos nós a todo momento e nos chama para irmos em direção a Ele. Basta que ouçamos a nossa consciência. É Deus dentro de nós. É Deus nos convidando para o banquete da fraternidade universal. E aí no livro O Consolador, Emmanuel, perguntado, na pergunta 354, Emmanuel responde a pergunta 354, que pedem a ele para definir o que é ter fé. E Emmanuel diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, olha que interessante. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, dos rituais, dos sinais, dos dogmas, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé pode não estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. A fé não para.
não estagna, independente de qualquer circunstância, e trabalha sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, ter fé, gente, é isso, é ultrapassar tudo, inclusive os dogmas, os sinais. Ter fé é dizer eu sei e não eu creio. Ter fé é repousar o nosso coração numa energia constante de realização divina. É estar bem independente das circunstâncias, independente de onde esteja, no palácio ou debaixo da ponte, no frio ou no calor, na dor ou na alegria. É estar confiante em Deus, independente do que esteja acontecendo. E crescer pelo trabalho, pelo esforço, pelo dever cumprido, pela iluminação. E Cristo nos afirmou, está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Não sei se todos sabemos, mas o grão de mostarda é um dos menores que existe. E Jesus nos falou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos passar daqui para colar o monte, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento. Conseguiríamos atravessar qualquer situação da vida, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Imaginemos então o tamanho da nossa fé. Se na primeira dificuldade da vida nos desiludimos, entramos em depressão, queremos cometer suicídio, fugir do trabalho, da luta, não acreditemos então que fazendo sinais, cumprindo rituais e dogmas, estaremos a salvo. Já ultrapassamos essa fase. Estamos agora no momento de cultivar os nossos sentimentos, que saiam da nossa boca as palavras construtivas de amor, de crescimento, que estejamos mais calados quando pensarmos em ofender o nosso irmão. É esse o caminho a Deus, o caminho da salvação. E esperamos que depois daqui possamos nos entender a tão pouca importância que tem esses sinais, esses dogmas, esses ritos, esses rituais. Que o mais importante é o nosso coração, é o nosso pensamento, são as palavras, são as nossas atitudes. Então vamos finalizar aqui nosso estudo de hoje fazendo a oração de agradecimento ao nosso grande Pai.
por todas as oportunidades, todas as possibilidades de crescimento que recebemos em nossas vidas. Agradecer por todas as dificuldades pelas quais passamos. Agradecer aos nossos irmãos espirituais por essa jornada conosco, por estarem sempre do nosso lado, nos auxiliando, nos guiando, apesar de que nem sempre conseguimos entender os recados. Mas que possamos demonstrar nossa fé ao nosso grande Pai. Que possamos trabalhar na seara do Cristo para sermos melhores a cada dia. Que façamos votos de silêncio quando pensarmos em agredir o nosso irmão. Que professemos palavras de alegria, de tranquilidade para com o nosso próximo. Muito obrigado, muita paz.